Quero te mostrar hoje um conceito interessante sobre as percepções que nós temos de acordo com o nosso ponto de vista. Essa aqui é a minha câmera usando a distância média, que é mais ou menos a mesma que eu visualizo aqui, um pouco menos talvez, né? De menos abertura. Quando a gente está vendo por essa lente, meu celular tem 3 lentes, e essa lente é a do meio, é a lente que normalmente está ali em 1x, né? Quando a gente está vendo por essa lente, as coisas parecem um pouco mais estáveis, elas estão na média, porque é a média que a gente está acostumado aqui com a distância que nós temos. E aí, quando a gente passa por uma distância maior, olha como fica instável. Vou colocar no zoom máximo aqui, aí ele muda de lente. Olha como fica instável, você percebe os meus passos e é mais difícil me manter estável, porque a gente está olhando de muito perto as coisas. E aí, um outro exemplo é quando a gente se distancia. Eu vou passar para outra lente, mais longe, e as coisas parecem mais estáveis, o movimento é mais suave, mesmo quando eu estou caminhando usando a mesma passada. E o que esse conceito, olha que linda essas flores aqui, a primavera, maravilhosa. E o mesmo conceito a gente consegue aplicar em várias coisas da nossa vida e dos negócios, né? Que é quando você está próximo demais de algo que você acredita que está te assustando, que é ruim, ou até de algo que você acha que é muito bom, você precisa às vezes tomar um pouco de distância para entender o todo, né? É como olhar num gráfico de crescimento da Bolsa de Valores, por exemplo, de uma ação que cresceu nos últimos 10 anos 1.700%, você vai perceber que ela tem quedas. Mas se você focar ali com uma lente de aumento num período de 2, 3 dias, às vezes de um mês, parece que ela só caiu. Então, às vezes você está neste momento que as coisas estão caindo ou que as coisas estão subindo muito rapidamente e não está percebendo que se você afastar o zoom, você vai ter uma outra realidade da cena, e então você pode se posicionar melhor sobre os próximos passos. Isso tem a ver também com o seu estilo de vida, com que jogo você está jogando, né? Se você está jogando um jogo como se fosse uma maratona, um jogo de longo prazo, você está menos preocupado com essas pequenas quedas que acontecem num período pequeno, né? Ou, dependendo do que você chama de pequeno, às vezes é um período médio e até parece grande. Mas se você está jogando um jogo de curto prazo, a coisa parece diferente, né? Você precisa de grandes ganhos em pequenos períodos. E aí isso faz como no investimento, por exemplo. As pessoas que fazem day trade, elas estão preocupadas com aquele ganho diário só. Qualquer centavinho a mais ali na ação pode fazer diferença no montante, no lucro dele. Mas se você está de olho naquela ação que vai lucrar os 1.700% nos próximos 10 anos, você não pode estar preocupado com o crescimento ou a queda diária que aquela ação vai ter. Então aí um exemplo só da instabilidade que um zoom pode ter. Olha como é difícil de manter aqui o equilíbrio da coisa.
E eu queria saber o que ficou para você sobre isso. O que você entende sobre isso?